Flávio, você, na sua vivência como professor, você sente que, pelo menos no âmbito acadêmico, na universidade, já há um conhecimento maior sobre ESG, uma preocupação com a prática? Essa tua pergunta tem uma questão a priori, né? ESG é uma buzzword, é um jargão de área. Essencialmente, ele está associado a empresas e ele é olhado com bons olhos porque ele é algo que diminui o risco empresarial. Então, o pessoal lá da Bolsa de Valores de Nova York vai ver se você tem lá práticas ESG para melhorar a sua pontuação e tal. E é por isso que as empresas se preocupam em primeiro lugar, né? Assim, honestamente falando, as grandes empresas internacionais, inclusive aquela do Canadá, né? Ela vai dizer, peraí, se eu estou fazendo alguma coisa no Brasil, o pessoal percebeu, vai piorar aqui minha pontuação na Bolsa e eu perco um caminhão de dinheiro. Então, acho que essa é a primeira questão. E, obviamente, a grande parte da população não tem a menor ideia do que seja o raio do ESG, porque é um jargão que a imprensa abraça, porque também é legal, né, falar dos jargões e tal, mas que não tem significado em si mesmo. Não me espanta a informação que você está passando aí de que a gente, por outro lado, 80% das pessoas declaram-se preocupadas com esses assuntos relacionados com governança, com o meio ambiente, com sustentabilidade. Tal qual a empresa, a pessoa que declara não necessariamente está fazendo alguma coisa a respeito do assunto. Ela declara porque também é bacana. Essas outras palavras, sustentabilidade, diversidade, essas causas todas que estão por aí, também viraram buzzwords, também viraram, acho que o nome mais bonitinho para isso é chibolete, né? Chibolete é uma expressão que você usa para declarar que você pertence a um grupo. Do ponto de vista de quem está no meio acadêmico, que é uma das coisas que eu faço, a gente percebe que a gente tem que ter um papel do jornalista, tem um papel dos professores de educarem, de explicar a importância, explicar a relevância. Algo que você colocou no começo, que foi essa fragmentação do jornalismo, ela acontece antes do jornalismo na ciência, né, no pós-iluminismo, nas verticais de conhecimento, e o ESG, ele demanda o conhecimento de muitas áreas ao mesmo tempo, essas áreas não se conversam, você tem especialista em meio ambiente, especialista no aquecimento, especialista no esfriamento, cada um é especialista em alguma coisa, e esses fenômenos se interrelacionam. Então, acho que a gente tem um grande trabalho aí de educação, e que, para mim, já que aqui o tema de hoje é o que a imprensa tem que fazer, né? Acho que a imprensa tem um papel fundamental nisso, que é, ao invés de repetir o chibolete, de esclarecer, explicar do que se trata, para que serve, por que é importante, o que tem que ser olhado, como é que o consumidor tem que se relacionar com essa questão, seja com relação à empresa ou seja com relação à vida dele, né? Como fazer uma reportagem para que todo mundo entenda e que não fique chata? Ou seja, como tornar o conteúdo interessante e acessível? Protágoras. O ser humano é a medida de todas as coisas. Tu está muito grego. Não, cara. Eu fiz uma pós de filosofia durante a pandemia, então agora eu fiquei com essas referências aí. Assim, tudo gira em torno do homem. A governança é governança de gente, meio ambiente, sustentabilidade para nós que aqui estamos e somos pessoas. Ou seja, você quer saber que história você conta, você tem que olhar para o homem. Eu olho o cenário futuro para inspirar inovação. Então, eu estou olhando para a sociedade o tempo todo, o que as pessoas estão pensando e como é que elas vão pensar. Na base desse estudo, uma das coisas que a gente faz é dizer quais são os vetores motivacionais da sociedade nesta década. Hoje a gente trabalha com 4 vetores, que é segurança, sustentabilidade, sentido e serenidade. Tudo com S, porque eu sou marqueteiro, então fica mais fácil guardar, os 4 S, aquela coisa toda. Mas por que eu trouxe isso para cá? Pelo seguinte, se a gente quiser que as pessoas entendam, participem, que sejam engajadas pela conversa, uma das melhores maneiras é estar consciente daquilo que é relevante para as pessoas hoje, agora. Então, basicamente, se você quiser contar a história de ESG, você tem que olhar, pode ser esse modelo que eu estou trazendo ou um outro, mas olhar para aquilo que motiva a sociedade e encaixar lá dentro. Cuidar do meio ambiente é um sentido que você pode dar para a vida da pessoa, né? Preservar e evitar que a represa rompa, que o sapo lá do teu tio morra, é segurança imediata, né? Garantir que o futuro da pessoa não vai ser pior e explicar por quê, fala com o aspecto da sustentabilidade, né? Tá podendo ver que todas as pessoas estão preocupadas com isso, né? E eu não preciso sozinho sair para a rua e brigar e tal,
é serenidade, né? Eu não preciso acordar de manhã tendo que bater alguém ou me defender de alguém. Então, acho que o truque, né, o caminho da comunicação jornalística para conseguir engajar as pessoas com relação a essa pauta, uma vez que ela já tem entendido a pauta, como você falou, né, é olhar para aquilo que as pessoas querem, precisam, entendem no dia a dia, hoje, agora, e colocar nesse público. E isso não é tão complicado, tá? Eu dei esse exemplo dos 4S, mas uma brincadeira muito simples para quem está fazendo jornalismo cotidiano, no ar, estou aqui agora, tal, pá, dá uma olhadinha nos trend topics do Twitter. O que as pessoas estão falando? Elas estão falando de arte, elas estão falando de futebol, não sei o quê, encaixa lá no jogo do Flamengo. Dá um jeito, entendeu? Mas captura por aí, porque quem não é educado tem que ser seduzido. Já disse Rubem Alves. Como vocês são impactados e como vocês fogem ou se protegem do greenwashing? Começo por você, Flávio. Tem que ter espírito crítico, né? Agora, eu vou até pegar o gancho onde ele estava falando um pouquinho antes, né? A imprensa, ela tem poder de pauta. Aquilo que se conversa em rede social, aquilo que se discute, aquilo que se fala, na grande maioria dos casos, nasce na imprensa, né? Particularmente as grandes marcas de jornalismo, vamos dizer assim, né? Quer dizer, se saiu no jornal, é legal. Mesmo que a coisa comece primeiro lá na rede social, né, o público, do modo geral, espera uma marca de referência dizer que aquele assunto é importante ou não. Então, essa análise crítica, né, esse olhar do tipo, escuta, mas o que é... O e daí? Né? E daí? Recebi uma matéria, recebi um... E daí? Isso é importante? Isso é significativo? É o começo da história. Primeiro, vamos ver se é significativo. Depois você tem, em alguns casos, a necessidade de um jornalismo investigativo. Vamos ver se isso é verdade ou não. Eu vou traçar um paralelo com publicidade, né? Do outro lado da cadeira. Eu sou a pessoa encarregada de convencer alguém de que a minha empresa é bacana, é legal, o meu produto merece ser comprado. Existia uma briga antiga do jornalismo com a publicidade, dizendo que, os jornalistas dizendo que o publicitário se vende, né, produz conteúdo vendido, e ao mesmo tempo ele está lá para criar necessidade, né, assim, para fazer alguém comprar um produto que de fato ele não precisa. Cara, você sabe quanto custa criar uma necessidade? É muito caro, né? E já tem muita necessidade. O truque, né, da publicidade é encontrar uma necessidade que eu consiga ir lá e encaixar o meu produto. Acho que no jornalismo a gente passa um pouco por isso, né? Tem que ter um espírito crítico a respeito da informação que chega, ver se ela é verdadeira ou não, ver se ela é útil ou não, é o e daí, né? Se ela está contribuindo de alguma maneira, e ter como é que chama, a coragem do Rodrigo, né, de ontem, dizer assim, cara, eu não acreditei nisso aqui, tchau, vai bem, não vou perder mais meu tempo, eu recebo 1 milhão de releases aqui. Você, por favor, no primeiro parágrafo, diga a verdade e diga algo que seja substancial, porque a primeira vez você é capaz de enganar alguém. A segunda vez que você... Não tem segunda vez que você engana o jornalista, né? Ele pode até cair na primeira vez. Na segunda, você pode falar o que você quiser para ele, que ele nunca mais vai te ouvir na vida. Eu queria te ouvir uma última palavra sua antes de sair. Muito obrigado pela gentileza. Eu queria só fechar isso dizendo que a gente está falando de um processo de transformação. E transformação acontece quando tem motivação para isso, tem um contexto que favorece e tem um resultado que pague a conta da transformação, né? E estamos falando de uma transformação que fala de empresa. E as empresas, as organizações, elas existem para atender o conjunto de stakeholders à sua volta. Inclusive a imprensa. O stakeholder é um pouco menos próximo, mas está lá também. Então, acho que parte da solução para essa questão como um todo, né, é que a gente aqui do lado da imprensa olhe para esse ecossistema, entenda de que transformação estamos falando, quais são as motivações, qual é o contexto, né, qual é o resultado, positivo ou negativo, mas olhe principalmente para os stakeholders, que, como você falou, né, poxa, o cara da empresa quer ganhar dinheiro, o acionista quer ganhar dinheiro, o funcionário talvez queira um propósito para trabalhar, o parceiro queira segurança na relação, que não vão passar a perna dele, né? O governo, todo governo, se puder ter um momento em que a economia vai bem, não estão destruindo o planeta nem nada disso, o cara se reelege. Então também vou apoiar essa coisa. Ou seja, olhar para cada um desses stakeholders e entender qual é a parcela deles, porque eu vejo que o caminho para isto e para a própria cobertura, por ser tão complexa, é que todo mundo esteja de olho aberto, engajado e envolvido. E aí eu, sentado aqui do lado da imprensa, digo assim, ok, deixa eu entender o que cada um ganha aí, o e daí, né? E aí eu vou amarrando essas pontas aí, porque todo mundo me ajuda, porque eu sozinho não vou dar conta desse recado.
A gente agradece ao Flávio Perraro pela participação, ele precisa ir, e então, obrigado, Flávio. Obrigado a vocês, parabéns pelo encontro, pelo evento, aprendi muito e acho que é super importante esse assunto.